Você acredita que acordar para ir ao banheiro de madrugada é uma coisa normal da idade? Pois saiba que isso não é verdade. A cada 3 minutos, um idoso levanta no meio da noite para urinar. E o pior, a maioria nem desconfia que está fazendo algo que piora essa situação todos os dias. Sim, 78% dos idosos cometem pelo menos um erro antes de dormir, que força o corpo a produzir mais urina justamente na hora em que ele deveria estar descansando. O resultado? Você perde horas preciosas de sono profundo, aquele que recarrega sua energia, protege sua memória e fortalece sua imunidade. E quando esse sono é interrompido várias vezes, o dia seguinte vira um desafio. Mais cansaço, mais irritação, menos disposição para fazer o que gosta. E aqui vai uma verdade incômoda. Acordar à noite para urinar não é só coisa da idade. É um sinal claro de que existe algum desequilíbrio na sua rotina. E a boa notícia é que isso pode ser corrigido de forma natural, segura e sem precisar de remédios. Neste vídeo, você vai descobrir os 5 hábitos mais comuns que estão sabotando suas noites. E mais importante, como eliminá-los da sua rotina de um jeito simples e eficaz. Se você quer voltar a dormir direto, acordar com mais energia e finalmente se libertar dessas madrugadas interrompidas, fica comigo, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você encara suas noites. Gostou do conteúdo e quer apoiar o canal? Confira os links na descrição e no comentário fixado. 5 hábitos prejudiciais que causam a noctúria. Hábito 1. Beber líquidos nas 3 horas antes de dormir. Vamos começar pelo que parece inofensivo, mas é um dos maiores responsáveis por fazer você acordar de madrugada para ir ao banheiro. Beber líquidos nas 3 horas antes de dormir. Muita gente acha que está fazendo certo só porque parou de tomar água nesse período, mas continua comendo uma fruta depois do jantar, tomando um chazinho para relaxar ou até tomando um remédio com um copo cheio d'água. E é aí que está o erro. Muita comida que parece leve está carregada de líquido. Melancia, melão, laranja, abacaxi, sopinhas ralas, até um iogurte natural. Tudo isso é líquido. E o corpo não separa. Entrou líquido, ele vai ter que sair em algum momento. E normalmente é quando o corpo está tentando descansar. O mesmo vale para certos medicamentos que são tomados à noite e têm efeito diurético sem que a pessoa perceba. Você pode estar achando que está fazendo certo, porque deixou a garrafinha de lado, mas continua dando um trabalho danado para o seu sistema urinário. Isso não só afeta o sono, mas também mexe com a sua energia no dia seguinte. Porque acordar de madrugada, mesmo que rapidinho, tira seu corpo do ritmo do sono profundo, aquele que realmente descansa. Uma boa prática que pode transformar suas noites é estabelecer um tipo de toque de recolher para os líquidos, não só a água, mas qualquer coisa que tenha líquido escondido. 3 horas antes do horário em que você costuma dormir, evite sopas, frutas com muita água, chás ou qualquer alimento que você saiba que pesa na bexiga depois. Isso inclui aquela sobremesa com gelatina ou um cafezinho que parece inocente. É uma mudança simples, mas precisa de atenção. No começo, pode parecer difícil abrir mão do costume de comer ou beber algo perto da hora de dormir. Mas, quando você passa a dormir a noite inteira sem interrupções, sente a diferença na disposição já nos primeiros dias. Seu corpo agradece e, mais importante ainda, sua mente também. Agora, mesmo tomando esse cuidado com os líquidos, tem um outro hábito que muita gente nem percebe que atrapalha. E tem tudo a ver com o horário da última refeição e os alimentos escolhidos à noite. Hábito 2. Jantar muito tarde e consumir alimentos diuréticos.
Outro ponto que interfere diretamente na sua necessidade de levantar à noite para urinar é o horário e o tipo de comida que você escolhe no jantar. Muita gente tem o costume de comer tarde, às vezes depois das 20 horas, achando que é só uma refeição leve. Mas o corpo não entende assim. O sistema digestivo precisa de pelo menos 3 a 4 horas para fazer o trabalho direito. Quando você deita logo depois de comer, a digestão fica lenta e tudo o que está ali dentro continua sendo processado enquanto você tenta dormir. O problema é que esse processo estimula outros sistemas, inclusive os rins, a funcionar mais. Resultado? Mais produção de urina durante a noite. E não para por aí. Tem certos alimentos que, mesmo em pouca quantidade, têm efeito diurético e acabam acelerando ainda mais a ida ao banheiro. Tomate, pepino, aipo, aspargo, melancia, café, chá verde, chocolate, salsa e coentro. São ingredientes que parecem inofensivos, mas no período noturno são sabotadores do sono. Muita gente não faz ideia de que esses alimentos, principalmente combinados com um jantar tardio, aumentam a quantidade de urina produzida justamente quando o corpo precisa descansar e se regenerar. A recomendação mais segura e que dá resultado é jantar mais cedo, por volta de 17h30 ou 18h30, no máximo. Assim, o seu corpo tem tempo suficiente para fazer a digestão sem interferir no seu sono. E, claro, evitar esses alimentos com efeito diurético à noite faz toda a diferença. Você pode até continuar comendo alguns deles no almoço ou na tarde, mas não depois do entardecer. O que parece pequeno, mudar o horário do jantar e evitar certos ingredientes, tem um impacto enorme. Seu corpo responde melhor, você dorme com mais tranquilidade e acorda se sentindo muito mais inteira, com menos cansaço e sem aquela sensação de noite quebrada. Agora, mesmo que você mude a alimentação e o horário, tem um costume silencioso que muita gente faz antes de deitar e que, sem perceber, ensina o corpo a acordar de madrugada. Hábito 3. Usar o banheiro. Por precaução. Antes de dormir. Esse é um dos hábitos mais comuns e mais traiçoeiros, que atrapalham o sono. Ir ao banheiro antes de dormir sem estar realmente com vontade, só por precaução. A intenção é boa. A pessoa pensa, vou esvaziar a bexiga agora para não ter que acordar depois. Mas o que acontece, na prática, é o contrário. Esse costume faz com que a bexiga se acostume a trabalhar com volumes pequenos. Ela para de expandir como deveria e começa a mandar sinais de urgência com menos urina acumulada. E é assim que o corpo passa a te acordar no meio da noite, sem necessidade real. A bexiga é um músculo. Como qualquer músculo, ela se adapta ao uso. Se você sempre esvazia antes da hora, ela aprende que é para funcionar assim. O problema é que, ao longo dos dias, isso vira um padrão. Você perde a capacidade de dormir a noite inteira sem interrupções. Então, a recomendação aqui é simples e prática. Só vá ao banheiro se sentir uma vontade real e clara. Não aquela vontade leve, ou só o medo de precisar mais tarde. Se estiver com dúvida, espere 15 a 20 minutos e veja se a vontade aumenta. Nessa espera, ocupe a mente com algo leve. Uma leitura rápida, uma conversa, uma respiração mais lenta. É um ajuste que leva alguns dias para mostrar resultado, mas funciona. Seu corpo começa a recuperar a confiança na própria capacidade de esperar. E você sente isso logo nas primeiras noites em que não acorda, com aquela urgência falsa que te tira do sono sem necessidade. Mas mesmo cuidando da bexiga, tem outro fator importante: a forma como você dorme. A posição em que o corpo repousa
pode interferir diretamente na pressão sobre a bexiga. E isso pode estar acontecendo sem que você perceba. Hábito 4. Dormir em posição inadequada e usar travesseiros incorretos. A posição em que você dorme tem um impacto direto na bexiga, e muita gente ignora isso completamente. Dormir de barriga para baixo ou com o tronco levemente inclinado para frente pode exercer uma pressão física sobre o abdômen. Isso comprime a bexiga e aumenta a sensação de urgência para urinar, mesmo que ela não esteja cheia. Além disso, travesseiros muito altos ou muito baixos desalinham a coluna e atrapalham a circulação. Quando a circulação das pernas fica comprometida durante o dia, há acúmulo de líquidos. Durante a noite, ao deitar, esse líquido é redistribuído para o resto do corpo e os rins acabam trabalhando mais. Resultado: aumento da produção de urina justamente quando o corpo deveria descansar. A posição mais adequada para dormir é de lado, especialmente o lado esquerdo. Isso favorece a circulação, reduz a pressão sobre os órgãos internos e ajuda o corpo a manter um ritmo mais estável durante o sono. Para melhorar ainda mais, use um travesseiro de firmeza média entre os joelhos. Isso mantém a coluna alinhada, alivia a tensão no quadril e evita dores que também podem atrapalhar o descanso. Já o travesseiro da cabeça precisa manter o pescoço em uma posição neutra, nem elevado demais, nem afundado. Se você acorda com dor no pescoço, peso nos ombros ou sensação de cansaço logo ao sair da cama, é um sinal de que o travesseiro não está adequado. Esses ajustes simples na forma de dormir reduzem a pressão interna, melhoram a circulação e ajudam o corpo a regular a produção de urina de maneira mais equilibrada. A diferença no sono aparece em poucos dias e o alívio de não levantar de madrugada já se torna visível. Mas mesmo com todos esses cuidados, tem um detalhe que ainda é esquecido: o ambiente do quarto e o tipo de roupa que você usa para dormir. Isso também pode estar afetando seus hormônios do sono e da urina sem que você perceba. Hábito 5. Manter a temperatura do quarto inadequada e usar roupas de dormir incorretas. O corpo precisa de uma temperatura equilibrada para funcionar bem durante a noite. Quando o quarto está muito quente ou o pijama não permite que o corpo respire, o organismo entra em alerta. E isso bagunça tudo, inclusive os hormônios que controlam o sono e a produção de urina. Um quarto abafado, com pouca circulação de ar, faz o corpo trabalhar mais para tentar se resfriar. Essa atividade extra afeta a produção da vasopressina, um hormônio essencial que ajuda a concentrar a urina durante o sono. Sem ele em níveis ideais, os rins continuam produzindo urina como se fosse de dia. E aí vem a vontade de levantar no meio da madrugada. O mesmo vale para a melatonina, o hormônio que regula o sono profundo. Ambientes muito quentes ou roupas sintéticas que retêm calor atrapalham sua produção. A consequência? Um sono mais leve, mais interrompido e maior chance de sentir vontade de urinar à noite. A temperatura ideal do quarto fica entre 18 graus Celsius e 20 graus Celsius. É o ponto em que o corpo relaxa, a respiração fica mais profunda e o sono se mantém estável. Se você não tem controle exato da temperatura, observe se acorda suando, sentindo calor ou se precisa tirar o cobertor várias vezes durante a noite, já é sinal de que o ambiente está mais quente do que deveria. Quanto às roupas, prefira pijamas leves, feitos de tecidos respiráveis como algodão, linho ou bambu. Evite roupas apertadas, elásticos fortes ou tecidos sintéticos. Lençóis também contam. Escolha os que não esquentam demais
e permitem que o corpo mantenha uma temperatura equilibrada durante a noite inteira. Esses ajustes simples fazem o corpo voltar ao ritmo natural. Você dorme melhor, os hormônios se regulam e a bexiga para de enviar sinais fora de hora. É tudo parte de um equilíbrio que pode, sim, ser restaurado com escolhas conscientes, noite após noite. E agora que você entendeu o que não fazer, talvez esteja na hora de olhar para o que pode ser feito de forma ativa, segura e natural para melhorar ainda mais suas noites. Agora que você já sabe o que está sabotando suas noites, a pergunta é: você vai continuar repetindo esses hábitos ou vai começar a cuidar do seu sono com mais consciência a partir de hoje? A sua saúde não depende só de remédio. Ela começa nas escolhas que você faz antes de deitar. Você já experimentou ajustar algum desses hábitos? Percebe diferença quando janta mais cedo? Ou tem dificuldade para mudar a posição na hora de dormir? Me conta aqui nos comentários. Eu leio tudo e respondo sempre que posso, porque esse espaço é nosso. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curta o vídeo, porque isso mostra para o YouTube que esse tema importa. Compartilhe com alguém que também acorda à noite sem entender o motivo. Você pode ajudar muito mais gente do que imagina. E se você quer continuar aprendendo como melhorar sua saúde de forma simples, natural e sem enrolação, se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos com dicas práticas e transformadoras para viver com mais leveza, autonomia e bem-estar. Lembre-se, dormir bem não é um luxo, é um direito seu. E com pequenas mudanças, você pode recuperar esse direito noite após noite. Vamos juntos nessa! Confira os links na descrição. São e-books e produtos recomendados, vendidos por plataformas seguras como o Amazon e Hotmart. Ao comprar por lá, você apoia o canal e nos ajuda a continuar levando informação de qualidade para você.